Então, continuando a nossa matéria prevista, falamos hoje de sinalização, uma parte também de legislação, onde nós temos todas as informações no trânsito, ao qual necessitamos para ir e vir sem que haja nenhum transtorno. Nós temos que estar atento às sinalizações, que elas podem ser vertical, no sentido de pé, ou horizontal, no sentido deitado, que seria nas vias, sobre o asfalto, marcas viárias, como também é conhecidas. Tá? Essas marcas viárias têm de todas as formas, são linhas que limitam os locais onde devemos passar, são as vias, muitas vezes ela de mão dupla ou às vezes a de mão única. A de mão única, essas faixas viárias são brancas, que limitam as vias, pode ter uma, duas ou mais vias, né, de trânsito, onde podemos se localizar. Aonde essas marcas são brancas é mão única. Se ela for tracejada, pode mudar de pista, mas se ela for contínua, tem que se manter na mesma pista, não pode mudar de faixa se a faixa for contínua, mesmo que seja no mesmo sentido. Se você mudar de faixa onde a faixa é contínua, você está sujeito a penalidades. Tá? Aí onde as faixas são amarelas, existe fluxo de veículo nos dois sentidos. Então você vai e vem em ambos os sentidos. Tem que estar atento a isso. A cor da marca viária, ela diz se a pista é mão dupla ou mão única. Então cuidado com essas marcas viárias. Tá? Elas estão limitando ou dando condições de que vá para algum lado. Você pode virar à esquerda, você pode fazer contorno, você pode retornar. Tudo isso está ali agregado à via. Então todo cuidado, nem sempre tem as marcas, tem as placas, né, no sentido vertical. Às vezes nós temos lá as marcas viárias que nós temos que estar atentos. E muitas vezes essas marcas viárias, pelo tempo, elas vão se apagando. Então cuidado, quando você vê uma marca qualquer, fique atento que ali pode haver uma marca viária que já foi apagada e vocês não tenham totalmente a visão do que pode e o que não deve fazer ali naquele local, naquele espaço que nós devemos se preocupar muito, porque nós temos que saber quando podemos usar ou não o espaço da via. Tá? Então cuidado para não se atrapalhar nesse sentido. Temos que nos colocar nos devidos lugares corretamente. Se estamos com um veículo leve, nós podemos usar a faixa da esquerda para fazer ultrapassagem, mas não podemos o tempo todo viajar na faixa da esquerda. Fez a ultrapassagem, volta para a faixa da direita. E pode haver um veículo em velocidade maior que a nossa e precisa de ultrapassagem, ele não pode te ultrapassar pela direita. Principalmente veículos de batedores, um veículo da guarda civil, municipal, militar, ou qualquer que seja ela tem prioridade de passagem, bombeiros, ambulâncias. Tá? Nós temos que estar atento a isso para que não atrapalhemos o trânsito. Tá? Se colocar sempre no lugar correto, usar os retrovisores para que não haja ponto cego no seu veículo, tá? Sinalizar com antecedência, sempre que você vai fazer uma manobra para a esquerda ou para a direita, mudar de faixa, parar, sempre sinaliza. Você vai parar, vê que tem um veículo muito próximo, dá umas leves toque no pedal de freio para que a pessoa fique alerta que você pode parar a qualquer instante e a pessoa não acontecer uma colisão traseira, a pessoa não venha a ter uma batida na traseira do seu veículo. Então você tem que sempre sinalizar para que isso não aconteça. Tá? Então essas sinalizações, elas têm também semáforos, né? Tem o agente de trânsito que pode usar os apitos,
A gente tem que ficar atento a esses apitos. Tá? Também tem os gestos de alguns condutores. Se o seu veículo não está com a sinalização ok, você levantando o braço estendido para cima, isso quer dizer que você vai para a direita. Se você estende o braço ao contrário, parado o braço, é para a esquerda. Se você faz o movimento de cima para baixo, de baixo para cima, o sentido não importa, você está dizendo que vai diminuir a marcha. Mas para fazer esse tipo de informação, você tem que observar no retrovisor se não vem ninguém atrás, muito próximo, e pode acontecer de você sofrer qualquer dano físico. Então, cuidado com essas informações. Moto. As pessoas têm o costume de mudar a característica do veículo, trocando retrovisores, colocando retrovisores menores, colocando retrovisores que não dá condição nenhuma de observar os pontos cegos atrás. Para que fazer isso? Você está correndo risco à toa. Uma pessoa, um engenheiro, ele passa quanto tempo para observar o tamanho, a espessura desse retrovisor, para que vocês tenham segurança no trânsito. Aí a segurança total que uma empresa faz para os seus clientes é jogado fora num momento desse. Então, para que correr risco por uma coisa banal? Porque a estética de um veículo não vale a segurança de vocês. Tá? Cuidado com essas atitudes, que vocês podem ter um problema lá na frente, um problema futuro. Aí o arrependimento é tarde. Então temos que estar atento a tudo isso. Tá? As placas de sinalizações são uma variedade muito grande. Nós temos o banner aí atrás, vocês podem observar. Né? Nós temos aí as placas de advertência, elas são no formato quadrado, mas ela fica como se fosse um losango ali, né? Só que ela tem um fundo amarelo e as letras em negrito. Todas elas têm esse mesmo formato. Né? Então, tem essa atenção em todas essas placas, né? Para que não venha a ter um problema maior. Né? Vamos observar aqui algumas placas de advertência. Elas têm suas particularidades. Né? Então, ela tem, a única que vai mudar da cor dessas placas são as de obras. Quando ela é de obra, ela tem a cor laranja e não amarela. Tá? Então, quando vocês estão andando na rodovia, que vê uma placa na cor alaranjada, porque ela é caráter provisório, transitório, ela está ali por um pouco tempo, ela não vai ficar ali permanente. Quando a placa é permanente no local, ela é amarela, tá? Amarela com os dizeres em negro, negrito. Tá? Todas as placas de advertência são assim. Advertência quer dizer o quê? Adverte o condutor que lá na frente tem um perigo. Então ela vai estar sempre antes do perigo. Então ela é colocada a alguns metros, 50, 100, 200 metros, 300. Às vezes você vê uma placa lá, saliente ou lombada a 500 metros. Você já fica atento que ali na frente tem uma lombada. Tá? Ela é em amarelo e a lombada está na cor preta ou negrito. Então temos que estar atento a tudo isso. Tá? Tem vários tipos de sinalização. Né? Temos aí pista sinuosa, pista escorregadia, pista em S, pista... algumas começam pela esquerda, outras começam pela direita. Tem que estar atento que tem várias situações que você tem que estar atento o lado que ela começa a curva. Né? Porque se ela é sinuosa, ela tem várias curvas. Né? Se é uma curva acentuada, às vezes ela tem uma ou mais quando ela é em S. Né? Aí nós temos as placas que são limitadas, são de altura e são de largura. Então, atenção em tudo isso. Quando é de advertência, é limitada, altura limitada, tantos metros. Peso por eixo limitado,
por veículo, né? Então tem que estar atento a esses detalhes, tá? Porque lá na frente nós vamos ver a placa de regulamentação que tem outra especificação, tá? Então todas essas placas, por exemplo, junções sucessivas, entroncamentos, tudo isso tem um lado que inicia ou que está a via. Observe sempre o lado, você tem que ter noção de direita e esquerda, tá? Então, o que começa com o A é porque ela está primeira à esquerda, tá? E quando ela começa com a letra B, né? O B começa pela direita, tá? Então na prova talvez ela não venha com esse azinho. Você tem que estar atento a observar somente o desenho. Pelo desenho você tem que estar atento para que possa acontecer, tá? Saliência ou lombada não é quebra-mola, tá? Então não vai ficar procurando a sinalização de quebra-mola que não vai existir, tá? Ou é saliência ou é lombada, tá? Outra coisa, a questão de alguma que fala sobre estreitamento de pista, ele tem muita pegadinha, tá? Então lá está o estreitamento de pista à direita na prova, mas vai estar completa a frase estreitamento de pista à esquerda, aí vai estar lá somente à direita. Aí você vai achar porque está mais completo o da esquerda e é onde você perde ponto, tá? Cuidado o lado que está estreitando, tá? Então observa o desenho certinho. Às vezes é estreitamento de pista ao centro, aí ele estreita os dois lados, mas observa o lado que está estreitando. Tem um lado que está seguindo reto e o lado que está estreitando, tá? Então cuidado nesse sentido, na hora que fala sobre o estreitamento de pista, tá? Interseção em círculo são rotatórias, onde quem tem direito de passagem, quem esteja já dentro da rotatória, tá? Quem chega tem que dar a preferência. Muitas vezes essas rotatórias têm um símbolo, esse símbolo já de a preferência ou símbolo de parada obrigatória. Então observa sempre esses detalhes, tá? Para que não haja um erro de cálculo na hora que chega nas rotatórias e você pode se envolver no acidente e imaginar que está correto e no mesmo sentido vocês estão no local errado na hora errada, tá? Então, rotatória, quem chegou primeiro e já está fazendo a rotatória tem toda a preferência. Sempre que entra numa rotatória, sempre sinal para a esquerda. Tem muita gente que pensa que o sinal é para a direita, porque a rotatória você faz pela direita. Você nunca faz pela esquerda, você entra pela direita. Mas o primeiro sinal é para a esquerda, porque você faz sentido anti-horário, né? Você observa que é ao contrário do relógio. Então tem o sentido horário, é o sentido do relógio. Anti-horário, ao contrário. Aí quando você vai sair da rotatória, é que você vai ligar a seta para a direita, indicando que você vai sair da rotatória, tá? O primeiro sinal é para a esquerda e o segundo para a direita. A não ser que você vai entrar na rotatória e já vai sair na primeira rua que tem à direita. Aí você se localiza à direita e simplesmente sinal para a direita, ok? Então não se confunda com sinalização para que não haja problema, ok? Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, dá o seu like, compartilhe com seus amigos, para quem precisar dessas informações que seja benéfica a todos.